Deixa eu agradecer você primeiramente pelo convite, por aceitar o convite. E como eu Obrigado falei pelo para convite. você, como eu falei para você, a gente tem aqui uma escassez de profissionais que trabalhem da forma, dessa linha que você trabalha, que é o atendimento ao autista, né? Seja ele aluno, adulto, é, com toda essa questão científica, né? Desse trabalhar e que deveria ser, né? Então, assim, e também a questão da identificação precoce, né? Então o pessoal agora está entrando na live, isso. Aí eu quero, primeiramente, agradecer mais uma vez e apresentar o professor Lucelmo Lacerda, que trabalha com a formação de professores e profissionais na área do autismo. E quero que o professor se apresente, que nada melhor do que você para falar um pouquinho, né, sobre o teu trabalho com o autista. Perfeito. Eu sou doutor pela PUC São Paulo, em educação, e hoje sou pesquisador pela Federal de São Carlos, na área de educação especial. E componho o grupo de trabalho do Conselho Nacional de Educação, que está elaborando as novas diretrizes de educação especial, que vão sair a partir da publicação da nova política. Eu participo especificamente na elaboração dos documentos sobre autismo. Joia. Lucelmo, eu queria que você falasse um pouco sobre as características do autismo. O que eu percebo aqui, é, dentro da clínica, vem crianças, adolescentes, até adulto, e aí que acabam vindo por outras questões, encaminhados por outras, com suspeita de outros diagnósticos, e quando a gente começa a avaliar, você começa a encontrar algumas características por estar dentro do espectro autista, né, que é muito vasto. Então, assim, que você falasse um pouquinho, porque aqui nós temos profissionais e temos pais também, né, assistindo por conta desse tema, né, ser autismo, ser o autismo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse espectro, né, sobre essas variáveis que tem dentro do espectro. E até 2013 nós tínhamos vários tipos de condições diferentes, né? Como o síndrome de Asperger, autismo, transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação, síndrome de Rett, dependendo do caso, autismo típico e atípico, transtorno desintegrativo da infância, tudo isso. E aí tudo isso virou uma coisa só, que é o transtorno do espectro autista. Essa Autista. ideia de espectro é uma ideia de que cada indivíduo é único dentro dessa vastidão de sintomatologia, digamos assim, né? Quais são as duas principais características do autismo? O indivíduo tem que apresentar as duas em alguma medida para ter um diagnóstico, né? Ele tem que ter um prejuízo na comunicação social, e aí o conceito de comunicação social ele é vasto, né? Mas vamos resumindo assim, né? Ele pode ter um prejuízo na verbalização, na comunicação verbal ou não verbal, ou na integração entre eles. Então, são algumas características. Em iniciar, responder e sustentar interações, e expressar e reconhecer emoções. Então, tudo isso é parte do prejuízo do que a gente chama de comunicação social. Por outro lado, precisa também ter um prejuízo no comportamento. Comportamentos fixos e restritos com interesses repetitivos. O que seria isso? Então, seria estereotipias vocais ou motoras, adesão inflexível a rotinas, temas ou objetos, hiper ou hiporreatividade sensorial, né? Então, isso é basicamente o que a gente chama de prejuízo no comportamento, né? As pessoas podem gostar de uma coisa só e nada mais interessar, então ela tem uma adesão inflexível àquele tema, ou pode ser objeto, enfim, você não pode mudar nada eventualmente durante o dia, na rotina, que ele pode ter um comportamento agressivo por conta disso, ou ficar irritado, ficar nervoso e tal. Então, é preciso dessas duas características em alguma medida. Então, você veja que são muitas coisas. Às vezes, as pessoas apresentam um prejuízo muito grave e outro não apresenta nada.
né? E assim por dia. Por exemplo, quando a gente fala de integração verbal e não verbal. Não verbal, por exemplo, tem o contato visual. A maioria das pessoas com autismo tem dificuldade em sustentar contato visual. Mas tem alguns que têm um contato visual perfeito, né? Então, é isso. Exatamente. É nesse ponto que cada um se apresenta de uma forma muito específica dentro desse espectro, né? E tem 3 condicionantes que, além dessas 2 características, tem que avaliar essas 3 condicionantes. Primeiro, não pode ser melhor explicado por deficiência intelectual ou atraso global no desenvolvimento, né? Você pode ter esses problemas, mas não decorrentes de autismo, mas decorrentes de DI, de uma DI muito grave. Segundo, precisa aparecer na primeira infância, autismo não aparece depois, né? Você ou nasce ou não nasce com autismo, e aí ele aparece, os sintomas já aparecem na primeira infância. E terceira questão que precisa ser clinicamente significativo, porque traços autísticos todos nós temos, todo mundo tem. Só é autismo quando ele precisa de ajuda. Se ele não precisa de ajuda, não é autismo. É uma Entendi. dificuldade, é um traço autístico, mas não é autismo. Só é autismo quando o indivíduo Uhum. precisa de ajuda. Entendi. O que eu percebo assim também em relação dentro dessa da tríade lá das 3 ou da dualidade que eu vejo assim que alguns profissionais usam os dois, né? A dualidade Interação e ou comunicação, né? isso, aham. É, Que essa questão da comunicação, né? Porque às vezes a criança fala, é muito confundido a comunicação com a fala. Então, às vezes a criança isso. tem fala, mas não tem comunicação. Talvez essa seria uma das questões por não se identificar de repente e não se considerar autista, dificultar o diagnóstico, porque a criança fala, mas ele fala, mas não tem uma fala, como é que eu vou falar para uma Uma fala fala direcionada? funcional. Isso, É. exatamente. Então, esse é um dos problemas que dificulta, né? Às vezes o diagnóstico, porque o indivíduo pode ter uma fala e a fala não ser funcional. Esse é por exemplo, uma ecolalia mitigada ou tardia. Essa é uma coisa. Mas na verdade tem uma outra coisa que é ainda mais comum. Tem crianças com autismo, grande parte delas fala. Não tem nenhum problema em falar. Só que a comunicação social é muito mais ampla do que falar. Então, vou dar um exemplo. Aquilo que Uhum. antes era um tipo, né, que era o síndrome de Asperger. É um perfil desse indivíduo que ele fala na mesma idade, ele não tem atraso de linguagem, ele fala na idade correta. Ele fala, inclusive, de maneira mais elaborada do que uma outra criança. Ela tem uma fala até meio pedante, palavras mais complexas e tudo isso. Só que esse indivíduo, apesar de falar muito bem, tem um prejuízo na comunicação. Então imagina se eu estou falando com você, você começa a fazer assim. E eu continuo falando, achando que você está adorando. Obviamente, Uhum. apesar de eu não ter um problema de linguagem, eu tenho um problema de comunicação. Porque eu não consigo reconhecer a sua emoção. Eu também não consigo expressar adequadamente a minha emoção. Né? Então, vou dar um exemplo. Uma amiga minha, que é uma pessoa linguisticamente muito avançada, inclusive fala outros idiomas, ela tem Asperger. Uma médica tinha dado o diagnóstico, outro médico disse o seguinte, ó, ele escreveu isso, assim, não é autismo, transtorno do espectro autista, porque não teve atraso na fala. Ora, ele não se deu nem o trabalho de olhar o DSM, o CID, aliás, né? Porque ainda vale, aqui no Brasil vale o CID. Se tivesse o CID, se tivesse atraso da fala, não podia ser Asperger. Quer dizer, é um critério de exclusão. Então, nós temos um problema de formação bem importante aí, em parte dos médicos. Exatamente. E eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre a identificação, a importância de se identificar precocemente, né? Então, como a gente sabe que tem essa dificuldade de formação e informação nessa área, que as crianças, que essa questão é bem vasta, né? E aí você pega a criança, o que eu tenho percebido dentro da minha realidade é essa questão de deixar a criança vamos esperar mais um pouco, vamos esperar desenvolver, uma hora desenvolve, uma hora isso vai acontecer, e acaba de não fazer uma avaliação, né? E independente se é uma avaliação para autismo, se vai dar, que está dentro do espectro ou não, né? Mas que apresenta já um atraso. O atraso de desenvolvimento já seria
uma como é que eu vou falar assim? Já seria um ponto para que o pai desconfie. Claro. No caso dos pais, assim, que tem um filho que está com atraso em alguma área, quais seriam as áreas, assim, né? Que a gente presta atenção para que essa identificação seja o mais precoce possível. Ó, eu vou dar um exemplo para você, que eu acho que esse exemplo ele é muito bom. Eu gosto sempre de dar essa comparação. Eu faço uma aula de inglês, um negócio de conversação, um serviço, né? De conversação que eu faço com professores estrangeiros, né? E tem uma professora que outro dia apareceu aqui, que era uma professora australiana que está vivendo no Vietnã há muitos anos. Ela está vivendo há 9 anos no Vietnã. E aí a gente foi conversando, né? E ela estava me dizendo o seguinte, que ela tem muita dificuldade lá, porque ela não consegue ir ao mercado. Porque ela estava me explicando, eu não lembro exatamente quais eram as situações, mas tem uma palavra, como se fosse a palavra né, ou café, sei lá, uma palavra assim, eu lembro que tinha é. Então, essa palavra, uma mesma expressão, tinha não sei quantas formas de falar. Tinha pelo menos 3 formas que queriam dizer coisas muito diferentes. E ela está há 9 anos e ela não consegue comprar porque ela não consegue falar. Ela não consegue distinguir. E ela não consegue distinguir se a pessoa falou um ou outro. Uhum. Né? Ela é professora de idioma. Ela está há 9 anos. E ela não consegue ir no mercado, uma coisa absolutamente super simples, porque ela não consegue pronunciar uma palavra, a diferença entre 3 palavras. Um bebê de 2 anos faz isso de manhã para tarde. De manhã para tarde ele faz isso. Essa é a brutal diferença quando a gente fala de plasticidade cerebral. Se eu botar uma criança para ir na China e deixar ela tiver 2 anos, deixar ela 6 mesinhos lá, ela volta falando mais mandarim do que se eu mudar para a China e morrer na China de velhice estudando língua. É, in, é incalculável o potencial de plasticidade cerebral que uma criança, que um bebê tem. Principalmente antes do término da poda neural, que termina por volta dos 3 anos. Começa com 1 ano e 2 meses aproximadamente e termina aproximadamente com 3 anos. Nesse período, a gente está matando metade do nosso neurônio, todo mundo faz isso, é um processo natural, né? E nesse processo, a gente tem, por conta desse processo, uma plasticidade muito grande. É por isso que a nossa espécie consegue viver em lugares tão diferentes e ter arranjos, né, neurológicos tão diferentes. Por exemplo, os Inuits lá na Alasca, eles enxergam 10 tons de branco. A área cerebral reservada para isso é muito maior do que a nossa. Por quê? Porque senão eles morrem. Então os bebês já lidam com isso e aí o cérebro já é conformado desta forma. Então, a gente tem uma plasticidade cerebral absolutamente ímpar quando é pequeno. Então, se você consegue identificar o autismo bem pequenininho, o efeito da intervenção é X. Né? E a gente consegue identificar o autismo com 1 ano e 2 meses, de maneira estável. Né? Tem pesquisa já mostrando isso. Agora, se você descobre depois dos 3 anos, o efeito é 1% de X, 10% de X. Não dá nem para comparar uma coisa com a outra. Essa questão, né? E esta forma de identificação, né? Que o professor fala muito do ABA na forma de intervenção, mas na forma Intervenção. de identificação também. O que o professor acha que é a forma mais... Quais as áreas que tem que ser avaliada? Porque o que acontece? Às vezes a criança é identificada, diagnosticada com autismo, mas simplesmente com o CID, sem ser considerada quais as áreas que estão preservadas, quais as áreas que precisam, que estão em atraso, né? Então, assim, queria que o professor falasse um pouco dessa questão. Dentro do autismo, tem algumas áreas que estão, que precisam ser estimuladas, né? E tudo isso vai variar dependendo de criança para criança, porque vai depender de qual daqueles vários elementos que podem aparecer no critério, de qual é o prejuízo que aquele indivíduo especificamente tem. Mas a gente tem digamos assim, alguns pontos que a gente deve olhar com mais atenção quando a criança é pequena, para a gente identificar precocemente, né? Algumas delas, por exemplo, algumas delas são clássicas e acho que são bem conhecidas.
que é, por exemplo, o contato visual, né? Que é o atraso na fala, que é bem importante, mas tem uma coisa importantíssima, que na verdade é o maior preditor de autismo, que é a atenção compartilhada, que as pessoas conhecem pouco, né? Ou seja, Isso. quando a criança te mostra alguma coisa que ela tem interesse para compartilhar a atenção com você. Ou quando você tem interesse em alguma coisa, ela olha para aquela coisa e ela também compartilha da sua atenção. Então, quando eu pego uma coisa aqui e faço assim, e te mostro, então é a atenção compartilhada. Eu estou querendo compartilhar com você a atenção nisso. Né? Esse é um fator importantíssimo. Né? Agora, como é que a gente faz para descobrir? O que a pesquisa tem revelado no Brasil é que normalmente quem apresenta um risco assim, né, a desconfiança é a escola muitas vezes. Só que nem todo mundo tem acesso à creche, nem todo mundo, né, também ouve o que a escola está dizendo, e também tem muitos pais que já, muitas mães sobretudo, né, que já desconfiam e falam, opa, peraí, tem alguma coisa estranha, mas os médicos não levam a sério. A grande questão que eu acho é a gente começar a utilizar protocolos validados. Porque quando a gente usa esses protocolos, isso ajuda a gente a convencer o médico, ajuda a gente a saber se é uma professora que está pegando no pé ou se é uma coisa realista. Então, existe um protocolo especificamente entre 18, aplicam de 16 meses a 30 meses, que é o MCHR. Né? MChat, chat, R, né? Que é a versão revisada, que ele é um protocolo muito bom e ele consegue sinalizar o risco. E eu acho que essa é uma coisa importante. A outra é a seguinte. Vamos imaginar o seguinte, eu pego uma criança, o ideal seria que fosse aplicada com todos, e vou aplicar com ele um protocolo de avaliação do MChat. Né? Aí aparece lá o risco para autismo. Né? Ele não dá o diagnóstico, quem dá o diagnóstico é só o médico especialista. Mas apareceu lá o risco para autismo. Por quê? Digamos que temos dois problemas aí. Problema número 1, esse menino não olha no olho. Digamos que esse problema esteja presente. Problema número 2, ele não brinca com outras crianças. Então vamos lá. O que acontece é o seguinte. Vamos pensar nesse segundo aspecto, por exemplo. Todos os mamíferos superiores brincam com outros filhotes. Basta ver o seu gato, o seu cachorrinho, eles brincam com outros. Por quê? Porque eles têm uma personalidade extrovertida? Porque eles são de leão? Não, é porque eles são mamíferos superiores. Por isso. Né? Entre os mamíferos superiores, os primatas apresentam uma necessidade social absurda, assim, mais do que qualquer outra espécie. Entre os primatas superiores, o Homo sapiens é o mais social de todos. Então, a interação é porque ele é Homo sapiens, é por isso que ele tem essa interação e essa necessidade de interação. Se ele não brinca com outra criança, sendo um Homo sapiens, uma coisa é garantida, ele vai ter problemas graves no futuro, graves, né? Sobretudo de natureza psiquiátrica, né? Como ansiedade, depressão, ideação suicida, um monte de coisa. Então, se ele não brinca com outra criança, isso pode ser por causa de autismo ou por causa de 1000 outras coisas. Não importa. Eu intervenho e eu vou ensinar ele a brincar com outras crianças. Porque se ele não brincar, sendo Homo sapiens, ele vai ter um monte de problema. Então, essa identificação desses fatores, ela tem o papel de você correr atrás de um diagnóstico e poder, por exemplo, exercer direitos decorrentes do diagnóstico, mas também tem o papel de acelerar o quanto antes, assim que o risco é sinalizado, e o mais rápido possível você fazer a intervenção. Sendo autismo ou não sendo autismo, todo risco necessita de intervenção. E essa importância da intervenção, né? Que é independente se é autista ou se não é autista, mas tem um atraso, é importante que se trabalhe isso, né? Porque muitas vezes se vai, até para os pais que estão aqui, se vai atrás de um diagnóstico, recebe o diagnóstico de autismo e fica nisso, né? E a criança vai manter, porque ele tem esse atraso, mas sendo trabalhado da forma correta, né? Essa criança vai evoluir, ela não sai do espectro. Eu queria que o professor falasse um pouco sobre essa questão também. Ela não sai do, ela não deixa de ser autista, mas com a intervenção correta, ela é capaz de ter aprender essas habilidades que são necessárias, né? Então, essa é uma área bem complexa.
Tudo isso começou no ano de 1987, quando foi publicada uma pesquisa de um cara chamado Ivar Lovász. E nessa pesquisa, o que, que ele mostrou? Ele tinha três grupos, né? O grupo experimental é o grupo que tinha intervenção super intensiva e mais o treinamento de pais. 47% das crianças perderam todos os prejuízos do autismo, ou seja, aquelas características que eu citei agora atrás, que são características do autismo, essas crianças não apresentavam mais. Então elas foram para a escola, não precisaram de mediador, nem de fono, nem de TO, nem de nada. A intervenção foi entre 2 anos e meio e 3 anos e meio, que era a idade deles, e foi durante 2 anos sem férias. E aí surgiu a questão, o que é que aconteceu com essas crianças? Primeiro, será que esse cara deve ter fraudado a pesquisa? Deve ser mentira dele e tal, deve ter entendido mal, deve ser problema no diagnóstico, eles nunca deviam ter tido autismo. E aí começou a ocorrer 1 milhão de pesquisas no mundo inteiro, replicando a pesquisa dele e outras pesquisas para avaliar se esse fenômeno era problema de diagnóstico. Então, primeira coisa, as replicações chegaram a números parecidos, portanto ele não estava inventando nem tinha entendido errado. Então, isso acontecia. Segundo, não é um problema de diagnóstico. Então, foi demonstrado que as crianças tinham sido bem diagnosticadas. Terceiro, que os resultados eram duradouros. Eles voltaram depois que as crianças mantinham os resultados. E aí tem um grande debate de como a gente interpreta isso. Então, surgiu essa expressão, por exemplo, sair do espectro, e outros dizendo, não tem essa história de sair do espectro, isso não existe. E aí, agora, eles resolveram com uma nova expressão. Então, a expressão que eles usam hoje é resultados ótimos, optimal outcomes. Então, tem muitas pesquisas sobre optimal outcomes, que acontece se eu não fizer nenhuma intervenção entre 2% e 3% das crianças, mesmo se você não fizer intervenção, elas perdem, mas é um número bem baixo, né? Agora, se fizer intervenção muito séria, muito precoce, muito intensiva, com muita integridade, aí uma parte maior vai conseguir. O que significa isso? Significa que ele conseguiria levar uma vida normal, sem precisar desses apoios, e aí conseguiriam, digamos assim, viver uma vida completamente independente. Joia. O professor falou no começo sobre a questão do autismo em relação do que ele necessita ele necessita de um auxílio, né? Então, assim, se ele é autista, mas ele não demonstra, não tem umas características tão grandes que vai interferir nele, né, na sua vida social, ele não precisaria de intervenção. Então, significa que não é porque é autista que todo autista vai ter que trabalhar, tem que ser identificado que vai ter... Não, a gente só considera que ele tem autismo quando ele precisa de intervenção. Se ele não precisar de intervenção, nenhuma intervenção, ou seja, ele não precisa de apoio, então a gente diz que ele pode ter traços autísticos, ele pode estar naquilo que a gente chama às vezes de fenótipo ampliado do autismo. Por exemplo, a frase que eu sempre falo, né, que é a frase que eu mais ouço em reunião de pais, vou em palestra, vou dar palestra para mães, a frase que eu mais ouço é: você não viu o pai? Porque os pais, a maioria, sei lá, uns 80%, estão no fenótipo ampliado do autismo. Só que eles conseguiram se virar, conseguiram tocar a vida. Então, a gente não diz que eles têm autismo, a gente diz que eles têm características, né? O DSM, ele organiza assim. O DSM é o Manual Estatístico Diagnóstico de Transtornos Mentais, está na 5ª edição, que é a que traz esse TEA com essas características que eu falei. E ela diz assim, o leve é o que precisa de apoio. Então, ele tem que precisar de apoio. Precisa de apoio. O moderado, ele não chama leve, moderado, severo, chama 1, 2 e 3. O moderado é aquele que precisa de apoio substancial. E o severo é aquele que precisa de apoio muito substancial. Né? Então, essas são as categorias que eles criam, dependendo, portanto, da quantidade de apoio que o indivíduo precisa. Mas ele sempre precisa de apoio. E a intervenção, a forma de intervenção, o professor trabalha com ABA, né? Eu gostaria que o professor falasse um pouco sobre essa questão da intervenção, assim, da importância de se trabalhar com a ABA hoje é a intervenção que as evidências científicas comprovam como eficaz, né? Assim, para que os pais conheçam um pouco do que seria uma forma correta, né, de se trabalhar com eles, e essa questão de se ter o embasamento científico, né? Aquele profissional que está atendendo a criança, que tem esse embasamento científico.
Bom, acabou de cair o ministro da Saúde porque ele se recusou a oferecer um remédio que não tem evidência científica. Remédios que não têm evidência científica para uma condição são proibidos de ser vendidos na farmácia. Se um farmacêutico ou algum laboratório colocar para vender, é considerado crime hediondo. Crime hediondo, eu disse. Mas terapias e métodos educacionais não têm a mesma proteção no Brasil. Então, mesmo coisas sem nenhuma evidência podem ser vendidas, podem ser comercializadas. As pessoas podem ganhar dinheiro oferecendo uma coisa que não tem nenhuma demonstração de que funcione. Isso no Brasil, né? Outros países se comportam diferente. Nos Estados Unidos, por exemplo, se você utilizar uma prática na educação especial sem evidência, você vai responder por corrupção. Bom, mas essas evidências, eu vou dividir em dois tipos aqui. Existem as práticas que são chamadas práticas compreensivas. O que isso quer dizer? Que elas são modelos globais que vão atacar todos os domínios do desenvolvimento ao mesmo tempo. É um tratamento global, digamos assim, ou uma intervenção global. E existem as práticas que são focais, ou seja, tem um comportamento, eu vou lá e trabalho aquele comportamento específico, aquela habilidade específica. Sobre as intervenções globais, a última grande pesquisa que saiu é de 2015, que é o National Standard Project. E aí ele mostra lá que a grande intervenção que funciona para autismo é a intervenção baseada em ABA. É a única intervenção compreensiva que funciona para autismo. Agora, as intervenções que são consideradas intervenções específicas, né, focais, acabou de sair um estudo, saiu mês passado, que já derramei água aqui, está meio borrado, mas esse aqui, que é do NCAPE, e ele traz 28 práticas, a maioria delas é baseada em análise do comportamento aplicada, mas algumas não são. Quais que não são, assim, de um modo geral, né? O exercício físico e movimento, que é um tipo de prática feito por profissionais de educação física. A integração sensorial de AIDs, feitas por terapeutas ocupacionais, que é especificamente para o transtorno do processamento sensorial, né? E intervenção mediada por música, que inclui a musicoterapia e outras formas, que é feita em geral por musicoterapeutas ou profissionais de música. Então, aí tem várias outras práticas aqui. Então, as práticas com evidências essa ideia, né, de práticas baseadas em evidências é um mecanismo de proteção das crianças, para que a gente não teste, não faça como cobaia. E a intervenção baseada em ABA é a que tem a melhor evidência. Então, o ideal seria uma intervenção comportamental o quanto antes, né, para a gente poder ajudar essas crianças e para desenvolver o máximo que a gente pode do que a gente conhece hoje. Nos Estados Unidos, eles adotaram um modelo que eu achei bem interessante, que eles resolveram entregar essa intervenção não na saúde, mas na educação. Então, você tem direito a essa intervenção na educação pública. Então, está acessível a todos, embora nem todos acabem se servindo, né? Porque lá você precisa aplicar, você precisa pedir. No Brasil, essa é uma tentativa que a gente tem feito, fazer com que as pessoas possam ter acesso a essa intervenção também na educação. Dentro da educação. Tem uma mãe que mandou uma mensagem para mim pedindo para o professor falar um pouco sobre a questão dos alunos autistas nessa pandemia, em relação a isso, né? De como que fica, porque aí a escola manda atividade, as mães, às vezes as crianças não querem fazer, perdeu-se toda a questão da rotina, né? E as mães estão sem saber como lidar com essa questão do autismo agora na pandemia. O que o professor poderia falar? Várias coisas importantes a dizer sobre isso. A primeira coisa é que tem um problema, fora da questão da escola, tem um problema no gerenciamento da rotina em casa, né? Independentemente da escola, em crianças com autismo. E eu penso que tem três coisas importantes, três sugestões que eu estou fazendo para que ajude a organizar esse em casa. Primeiro, os pais fazerem uma rotina visual. Os pais podem ter impressoras e imprimir essa rotina visual, ou eles podem também fazer a rotina visual com objetos. A rotina visual melhor, ela é na vertical, você põe os objetos,
colados na ordem daquilo que tem que acontecer, né? Na ordem que as coisas vão acontecer durante o dia. Isso é uma coisa importantíssima para a criança ter previsibilidade. Há uma pesquisa bem importante do Flannery Horner, de 94, que mostra que quando tem previsibilidade, a chance de comportamento problema é muito menor. E depois deles, houve várias outras pesquisas. Bom, a segunda coisa é introduzir essas crianças na atividade doméstica, para fazer atividades domésticas. Eu vou explicar por quê. Porque na atividade doméstica, você consegue dar atenção para essa criança, ela emitindo um comportamento adequado. Porque o que acontece muitas vezes é o seguinte, a criança fica lá, a casa precisa ser limpa, as coisas precisam acontecer. Aí você vai lavar, você vai limpar, quando ele apronta, você vai lá dar atenção, porque você tem que dar atenção, senão ele destrói alguma coisa. E aí você acaba dando atenção para o comportamento inadequado e isso gera um ciclo vicioso. Tem um segundo motivo pelo qual isso é interessante. Porque o nosso objetivo é sempre a autonomia. Então, é claro que as tarefas domésticas são elemento central da autonomia, né? E tem um terceiro motivo, que é porque você pode transformar esse momento em um momento de aprendizagem. Então, você vai dividir garfo e faca, né? Então, você pode dividir classe, função, cor. Na hora de tirar a roupa, você pode tirar a roupa por cor, por tamanho, enfim, por tipo. Então, você pode transformar também esse momento em um momento de aprendizagem. E a terceira sugestão faça atividades psicomotoras, atividades que envolvam o corpo. Tem uma mãe que está fazendo vários vídeos sobre isso, sobre atividade doméstica e sobre essa coisa das atividades, que é a Liliane Senhorini, depois as pessoas podem procurar, com um filho que tem um autismo severo. Então, várias atividades. Por que as atividades psicomotoras são boas, corporais? Porque elas ajudam a manter a saúde global, porque você pode transformar em atividades de aprendizagem também, fazer um circuito com as coisas do quarto, coisa assim, mas também porque gasta energia e vai ajudar principalmente na regulagem do sono. Prejuízo no sono é um dos maiores preditores de risco para agressividade. Então, se seguir essas 3 dicas, já é um elemento bem importante. Agora, em relação à escola. Não, já vai dar um grau bacana. Em relação à escola, tem muito problema. O problema é o seguinte, a escola foi pega de calça curta. Então, o que ela está fazendo? Ela não está fazendo EAD. O professor Helder Gusso, da Federal de Santa Catarina, ele está usando uma expressão muito boa. Está dizendo que é ensino remoto emergencial. Por quê? Porque eu dava aula, chegava na sala, todo dia dava aula, agora eu chego em frente à câmera e dou aula. E as pessoas, em vez de ir para a aula, elas vão para frente da câmera. Mas isso não é uma EAD. EAD é outra coisa. EAD é muito mais preparado. Eu coordeno um curso de EAD, então eu sei que a gente tem que preparar, pensar em várias linguagens. É outra coisa. Só que as escolas estão fazendo uma gambiarra, né? Bom, e aí nessa gambiarra elas não estão conseguindo atender ninguém direito. Quanto mais as crianças com autismo. O que seria o correto? Então, que eu vou falar, né, cada escola pode se aproximar um pouco mais ou um pouco menos, dependendo dos recursos que tem. Bom, o correto seria, primeiro, que a aula que já é feita, que já é entregue para todos, atendesse aos princípios do desenho universal da aprendizagem. Então, uma aula que tivesse em parte falado, em parte desenho, música, esquemas, ou seja, já fosse entregue em múltiplas linguagens, múltiplos suportes, né? Que fossem criadas atividades para os alunos se engajarem, fossem também atividades com múltiplos suportes. E que todos esses diferentes suportes fossem reconhecidos do ponto de vista da avaliação. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, isso não substitui a adaptação individual. Esse é um problema das pessoas que trabalham, de algumas pessoas que trabalham com desenho universal, que começam a achar que ela substitui a individualização da educação especial. Não substitui, e há muita pesquisa sobre isso. Então a gente precisa individualizar para aquele indivíduo. Portanto, eu preciso adaptar para ele o que for necessário para ele. Talvez eu tenha que gravar outras aulas para ele, talvez eu tenha que formular outras atividades, outras avaliações, outro estudo, né? A depender das dificuldades daquele indivíduo particular. Então eu preciso entregar a aula de maneira mais acessível, desenhada de maneira mais acessível, e eu preciso entregar atividades, aulas e avaliações adaptadas para aquele meu indivíduo com autismo ou com deficiência intelectual. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, pode ser que esse indivíduo, no entanto, tenha um tipo de necessidade
que eu vou chamar aqui de habilidades de aprendiz e de habilidades desenvolvimentais, que não dá para você dar aula disso. Por exemplo, um menino que não consegue sentar em frente ao computador para assistir a aula, como eu não conseguia muitas vezes sentar na própria sala. Eu não consigo dar uma aula, eu não vou gravar uma aula de como sentar. Não faz sentido isso, entendeu? Se é um menino que tem uma habilidade bem mais primária ainda, e ele tem que aprender a imitar, ele tem que aprender a fazer rastreio visual, ele tem que aprender a habilidades sociais. Isso, não adianta eu fazer uma aula explicando para ele isso não vai resolver. Esse indivíduo é um indivíduo que na escola precisa de um mediador. Só que o mediador hoje, este profissional, não pode ir para a casa dele, porque nós estamos num período de distanciamento social. Então alguém tem que fazer, às vezes, de mediador na hora que ele está assistindo a aula, na hora que ele vai estudar. Quem é que vai fazer essas vezes? A mãe, o pai ou outra pessoa da casa. Então a escola tem que treinar essa pessoa. Então a escola tem que planejar, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, um menino nem senta para ver a aula, tá? Então o que eu faço? Eu entro com a mãe, eu escrevo um planejamento para ensiná-lo a sentar, e aí eu ensino a mãe como implementar isso. E aí eu vou supervisionar esse trabalho da mãe, para a mãe, ou para o pai, ou o irmão, a ensiná-lo a sentar. Entendeu? Aí eu estou dizendo assim, quais são os muitos problemas que a gente tem disso? O primeiro e principal é o seguinte, eu sempre falo isso, eu nunca vi uma faculdade de pedagogia, nunca vi um curso de educação especial, nunca vi um livro com a expressão educação especial na capa que ensine como ensinar o menino a sentar. Entende? Os cursos, em geral, eles são cursos falando da importância da escola, mas não de ensinar coisa alguma. Então, falta para esse professor este conhecimento. Agora, as prefeituras, elas, nesse momento de pandemia, do ponto de vista jurídico, né, elas podem fazer o que elas quiserem do ponto de vista contratual. Então, procura alguém, procura uma literatura, procura alguma coisa para poder ensinar essas crianças isso, e treinar os pais. Eu achei bem assim, importante, só mais duas questões que eu quero abordar com o professor, que está quase dando nossa hora, em relação a esse treino de habilidades. Eu digo assim, a escola está acostumada a trabalhar com conteúdo e não com habilidade. Então, muitas vezes, dentro da educação inclusiva, é trabalhada a questão da adaptação curricular de conteúdo. E não trabalhado, ainda mais no caso dos autistas, que eles têm que ter algumas habilidades, né, desenvolvidas para que eles consigam aprender. Então, assim, só brevemente, para o professor falar dessa questão de habilidades preditoras, que nem o professor falou do rastreio, né, dos olhos para poder copiar. A criança poder sentar para poder aprender, né? Então, só dessa importância de, dentro da educação especial, aquele professor que recebeu um aluno autista, que é muito comum, eu escuto muito, o professor deve escutar, o professor falar, eu não sei o que eu faço, ele morde, ele se bate, ele não fica em sala de aula, ele não, né? O pai também, a criança não quer ir para a escola porque ele não tem as habilidades básicas, primeiro, para que ele consiga aprender. E a escola está pensando na adaptação curricular e de conteúdo, e não nessa questão das habilidades. Isso é uma coisa importante, né? As habilidades, os comportamentos, eles são hierárquicos, né? Eles têm uma hierarquia. Então, por exemplo, eu tenho um violão aqui, ó, certo? Ai, caramba, eu tenho um violão aqui. Se eu chamar uma pessoa que não sabe tocar violão, eu falar assim, ó, eu quero que você faça isso aqui, e fizer um movimento complicado, ele não vai saber. Primeiro, ele tem que fazer assim, ó. Depois ele vai fazer outra coisa, depois vai fazer outra coisa, depois vai fazer outra coisa. Depois ele vai tocar uma música. Depois ele vai fazer um negócio mais complexo. É assim que funciona. É uma hierarquia. Agora, eu pego um menino, ponho na escola. Esse menino não sabe fazer... por exemplo, ele não sabe fazer o rastreio visual. A probabilidade dele ser alfabetizado é rigorosamente zero. Zero. Nunca, em nenhuma hipótese, esse menino vai ser alfabetizado, se ele não tiver rastreio visual. Por quê? Porque para ter alfabetização tem que ter escaneamento. Para ter escaneamento, tem que ter rastreio visual. E assim por diante. Então a gente precisa pensar nessa hierarquia. E o que acontece é o seguinte, o movimento, todo esse processo de educação especial, ele acontece historicamente, né, ele tem muito a ver com a introdução de pessoas com deficiência física e deficiência sensorial
na escola. Então, a deficiência, por exemplo, se eu estou falando de cegueira, o que eu preciso? Eu preciso de braille, eu preciso de coisas em relevo, eu preciso de adaptação que é de acessibilidade. É muito diferente de deficiências como o autismo ou a deficiência intelectual. Então, existe uma confusão nesse processo, porque parece que basta a gente dar ferramentas de acessibilidade, e não basta. A gente tem que ensinar certas habilidades que são pré-requisito para a habilidade acadêmica. Eu canso de ver em escola dizendo assim, tem um menino que corre desde a hora que chega até a hora que vai embora. Tem um menino que chora desde a hora que chega até a hora que vai embora. Tem um menino que bate e se bate da hora que chega até a hora que vai embora. E as pessoas não sabem o que fazer. Mas é porque tem uma hierarquia do comportamento. Né? É porque antes do indivíduo aprender qualquer coisa, ele tem que aprender a sentar. Ele tem que aprender a esperar. Ele tem que aprender a fazer contato visual. E assim por diante. Né? Então, quando eu decidi aprender sobre educação especial, eu comprei, não sei quantos, mais de R$ 1.000 em livro. Acho que uns R$ 2.000 em livro na Amazon. Veio que tanto de livro. Falei, agora eu vou aprender, agora deixa comigo. Eu li todos. Nenhum deles tinha uma coisa só. Não, veja, eu não estou dizendo que não tinha duas, eu estou dizendo que não tinha uma. Mais de R$ 1.000 em livro. Nenhuma tinha nenhuma prática. Falava assim, olha, gente, temos que reconhecer o outro, todos a diversidade, e que reconhecer a pós é um engrandecimento, porque a diversidade, porque Salamanca. E não dizia para fazer nada. Nada, nada. Eu fiz a pós-graduação em educação especial e nada, nenhuma prática. Nenhuma. Então, isto é um problema grave que a gente tem na nossa própria tradição acadêmica na educação brasileira. Exatamente. Falou, acho que fechou a live praticamente. Só mais uma questão. Aí, em relação ao que o professor falou, ficar correndo e tudo mais, tem os reforçadores, né? Que vale tanto para pai e quanto para a escola. A questão dos reforçadores que podem estar acontecendo, determinados comportamentos que a criança vai apresentar em casa ou na escola, e que isso são característicos de algum reforçador, né? Que está auxiliando nisso, a manter. Isso. O que acontece, o que é bem importante a gente entender é que todos os comportamentos humanos, todos, exceto aqueles muito simples biologicamente instalados, né? Por exemplo, dilatar a pupila e tal, salivação, exceto esses, todos os comportamentos que a gente tem, eles têm um reforçador, eles têm uma função, né? Porque nós somos animais, nos comportamos e aí o ambiente seleciona os nossos comportamentos. A gente se acha assim muito especial, mas enfim. Então, comportamentos inadequados, por exemplo, comportamentos de se bater, comportamento de gritar, comportamento de chorar, eles têm reforçadores. Então, alguma coisa no ambiente reforça aquele comportamento. Ou seja, tem alguma consequência naquele ambiente que faz com que aquele comportamento sobreviva. E a gente tem muita dificuldade de distinguir qual é. O processo de distinção é o que a gente chama dessas variáveis que controlam o comportamento, né? O processo de identificação disso é chamado de avaliação ou análise funcional. A análise funcional é um procedimento específico de avaliação funcional. E ele deveria ser assim o nosso feijão com arroz. E eu não estou falando só de autismo, estou falando de todos os seres humanos, né? Ele deveria ser o nosso feijão com arroz. A gente saber olhar, pegar um comportamento e olhá-lo para fazer a análise funcional dele. Porque a partir da análise funcional, e nisso é muito interessante você ver essas práticas com evidência, você vai ver que todas as práticas com evidência para lidar com esse tipo de comportamento é a partir dessa análise funcional. Então, por exemplo, quando um indivíduo que na sala começa a chorar ou começa a se bater, o professor fala, ô mediador, dá uma voltinha com ele, só uma caminhadinha, só 10 minutinhos, só para ele relaxar, só para acalmar. Então, isso normalmente é reforçador. E veja, só para deixar claro, eu não estou dizendo que tem que deixá-lo na sala. Estou dizendo que tem que fazer um procedimento complexo que eu não vou explicar agora porque não dá tempo. Uhum. Né? Não se trata de deixar na sala. Ou ao contrário, ou você tem uma outra situação em que o indivíduo vai lá, tem um comportamento desse, todo mundo vai lá, o que está acontecendo? Meu Deus, o que está acontecendo? Porque você está bem, dá um caminhão de atenção. Então, isso é outra coisa que é pode ser extremamente reforçador. Né? Então, atenção e conseguir fugir da sala ou da atividade são as coisas que mais são reforçadores para comportamentos inadequados. Né? Seja para o menino com autismo,
Seja por quem é professor vai identificar, que eu vou falar assim, é uma piada interna, que eu acho que acontece em todas as salas de professores do Brasil, né? É o Gabriel, né? Gabriel ou qualquer outro nome bíblico. Aquele menino que entra na sala há 5 minutos, ele tá perturbando igual tudo. O professor xinga ele, o coordenador xinga ele, o diretor xinga ele volta para a sala e faz de novo. Ou seja, essas broncas que estão dando, essa atenção toda que é dada, quase sempre é justamente o motivo pelo qual ele se comporta como ele se comporta. É o E nós, reforçador. professores, temos que ir para o conhecimento científico para poder ter resposta para isso. Como eu disse, eu sou professor há mais de uma década, de sala de aula. E eu sempre tive uma busca tremenda por práticas, o que me ajudava a resolver problemas. Né? Resolver o problema da bagunça em sala de aula, resolver o problema da indisciplina. E eu nunca encontrei isso na literatura e em educação. Nunca encontrei nada, nem referência. Eu encontrei isso, aí tem um outro problema, que essa literatura não está em português, mas tem o Google Tradutor, que é nosso amigo aí, né? É de práticas baseadas em evidências para qualquer coisa, para disciplina escolar. Você pode ver, tem aí. O que funciona e o que não funciona. Tem revisão até da Cochrane sobre isso. Tem, sei lá, práticas baseadas para alfabetização. Aí tem lá que prática é melhor para alfabetização. Já dou um spoiler, é um método fônico. Né? E assim por diante. Então, tudo você pode procurar quais são as práticas que têm evidência para tudo. Exatamente. Professor, eu queria agradecer imensamente pela sua participação, pelo aceite do convite da live, que a live, o professor passou a semana inteira em live, né? Fazendo live. Aí acho que a agenda deve se estender. Então, eu agradeço muito. Em breve a gente vai se ver na pós, aqui em Ponta Grossa, o professor vai estar também, né? Ministrando Que a pós. ótimo. Aí eu vou pagar um pudim de leite condensado. Toda Opa, vez que eu olho, combinado. eu lembro do reforçador. Professor, Pareamento então, bom esse aí. muito. É, é o reforçador do professor. Então, eu quero agradecer mais uma vez e muito obrigado, porque nós precisamos de profissionais como professor, que eu acredito que o conhecimento ele deve ser compartilhado, é para isso que a gente estuda, é para isso que a gente sabe, né? E ele deve ser compartilhado com aquelas pessoas que necessitam, né? São os pais, são os professores, e não ficar só na academia, né? Porque muitas vezes a gente vê doutores e mestres que ficam entre eles na academia falando, falando e falando, e as pessoas que têm essa necessidade, né? Que são pais, são professores dentro da área da educação, é esse público que às vezes você precisa atingir, né? E que acaba não tem esse contato de estar em seminário, de estar em palestra. Então, eu achei a live assim uma forma maravilhosa de poder trazer esses conteúdos relacionados à educação, né? Semana que vem vou estar com a professora Suzana, falando de altas habilidades, depois com a inclusão com o professor da UFMA também. E para que isso, a minha proposta é essa, que a gente traga conhecimento científico, né? Não conhecimentos empíricos, mas sim conhecimentos científicos, para que a gente atinja as pessoas que necessitam realmente desse conhecimento. E que assim a gente consiga fazer acontecer a inclusão de verdade, né? Que a inclusão ela acontece a partir do conhecimento, das características, do que serve, o que não serve, e eu acho assim o mais principal dessa questão das evidências científicas, né? Porque muitas vezes dentro da inclusão a premissa dela é o atendimento clínico. Aí fica o atendimento clínico com o médico, né? Ou com o psicólogo, ou com o fonoaudiólogo, enfim, com qualquer profissional da clínica, ele sabe mais que qualquer um outro, simplesmente porque ele está na área clínica, né? E quando nem Sim, sempre é isso. E aí acaba que com certeza. a educação vai ficando fora. Eu vejo hoje que tem muitos, dentro do autismo, tem a escala Portage, por exemplo, que ela pode Excelente. ser utilizada por professores. Mas o que Com ela é certeza. feita? Ela está lá sendo vendida dentro das escalas clínicas, né? Então eu vejo assim que é essa questão que vai ficando. A área clínica acaba ficando num patamar muito grande, e aí a educação, que é quem trabalha realmente com esse público, ela acaba ficando sem ter esse conhecimento. Então, muito obrigada realmente, professor, e até uma próxima. Obrigada também a todos que participaram, né, com a gente. Teve bastante mensagem. Se fosse para eu perguntar tudo, não ia dar tempo de a gente acabar Tava hoje. doida. Muito Isso. obrigado pelo convite. Até a próxima. Até a próxima.